E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Duas materinhas para você ficar bem informado. Grupo Toyota aprontou de novo, tá? E caiu na mira do governo. Tá? Só que agora, aquela velha história, o governo deu aquela passada de pano, assim, né? De uma forma assim, literal, do Grupo Toyota. E eu vou trazer isso para você. E a taxa de crescimento do PIB do Japão ele foi revisada para baixo. Sim, sinal que o PIB do Japão está pior do que se imaginava. E o governo tem que se justificar de alguma forma. Então o que ele fez? Ele disse que ele errou nos números do PIB. Simples assim. Então já dá para você sacar para mais B que tem alguma coisa que não está bem também, tá? Na parte do governo. Então você vê que a parte governista, a parte do grupo Toyota, tá ambos uma caca aqui no Japão. Então vamos lá. Nesse caso do grupo, vou começar do grupo Toyota, tá? Do grupo Toyota não houve grandes consequências nessa parte, mas já dá para você sacar porque houve uma passação de pano muito grande do governo. Porque isso aqui que a Toyota fez foi sonegação de imposto sobre bens. Aí, sonegação de imposto, você sabe que costuma dar multa. Só que nesse caso a Toyota não ganhou nada. Tá? Então já dá para você sacar que o governo realmente ele gosta muito do grupo Toyota ali. E ele quis dar uma mão para o grupo Toyota. Mas vamos lá. A comissão do comércio justo, o famoso FTC, tá? O Fair Trade Commission. Para quem joga game deve se lembrar que tempos atrás a Fair Trade Commission americana ela caiu matando em cima da Microsoft porque a Microsoft estava comprando a Activision Blizzard. Tá? E aqui no Japão tem o mesmo tipo do órgão, só que o Fair Trade Commission Japan. Tá? Então foi o que aconteceu, a Fair Trade Commission Japan caiu matando em cima do grupo Toyota. Tá? Só que nesse caso, ó, a Comissão do Comércio Justo decidiu emitir apenas uma recomendação baseada na lei de subcontratos, alegando que a subsidiária da Toyota Motors tinha vários fabricantes de peças subcontratados que estavam armazenando os moldes de forma gratuita e os obrigava a pagar as despesas sobre esses moldes. Tá? Em resposta a isso, a empresa mãe, a Toyota, está atualmente verificando, confirmando os fatos dos assuntos que foram à tona. O que isso quer dizer? Que o grupo, no caso assim, a Toyota, ela tem os moldes ali, os famosos katas, tá? Que eles fazem as peças. Só que para não ficar caro na declaração de bens ali para o governo, ela estava pedindo para essas empresas de autopeças subcontratadas guardar esses, como é que se fala, esses moldes. Mas como esses katas são grandes, são registrados, não dá para ficar escondendo assim. Até porque se for um fiscal ele bateu o dedo e falou assim, ó, e aquilo ali que você não registrou? Porque se fizer uma auditoria mostra, porque tem numa auditoria tem as notas de compra e venda, qual o produto, quanto gastou naquele ano, em 2023 eu gastei 50 milhões em moldes, no caso 50 milhões em katas. Você gastou, beleza, cadê isso aqui? Tá? E é isso que o governo está alegando aqui, tá, no caso. Então o que a Toyota estava fazendo? Ela comprava esses katas, né, esses moldes, deixava nas empresas que faziam as peças para ela. Só que para a Toyota não ter que pagar um grande imposto sobre bens, ela mandava essas empresas que estavam guardando esses moldes a bancar essa despesa. Aí como é que se fala assim? A Toyota pagava cada vez menos impostos. Só que nisso quem tinha que pagar o imposto era a empresa que estava guardando.
Então a Toyota ficava com um bônus, o bônus que é? Ela saía bonita, não tinha aumento de despesa, e quem ficava com o ônus era a empresa que estava guardando, que tinha que arcar com toda a despesa daquele catar, daquele molde, perante ao governo ali, registro de bens e etc. Então já dá para você sacar por A mais B que o grupo Toyota está muito sujo, tá? Ele está fazendo muita coisa errada, né? Mas continuando aqui, então já te dei uma explicação sobre o que é, tá? Agora vamos lá à matéria. A empresa suspeita de violar a lei de subcontratos é a Toyota Customizing and Development, que é uma subsidiária da Toyota e uma empresa fabricante de carrocerias localizada em Yokohama. Segundo as fontes, essa empresa é suspeita de ter vários fabricantes de peças subcontratados armazenando de forma gratuita os moldes usados para a fabricação de para-choques e outros produtos, só que incorrendo as despesas de dezenas de milhões de ienes para as empresas e não para a Toyota. Então você vê que dezenas de milhões de ienes, você vê que o troço é caro. E na hora de fazer a declaração ali, quem estava aqui tendo que arcar com essa despesa eram as empresas e não a Toyota. Então já dá para você ter uma ideia de quão a Toyota está sendo desonesta com declaração declaração de bens, em pagamento de impostos e etc. Então já dá para você sacar que nesse ponto a Toyota deveria ganhar uma grande multa, deveria, mas só ganhou uma notificaçãozinha. Então você já vê que o governo está passando pano para a Toyota, não tem outra palavra para isso, porque se fosse um outro Zé Ninguém aí, como é que se fala, que fizesse isso, já tinha ganhado uma multa de não sei quantos milhões. A Comissão do Comércio Justo determinou que esse comportamento constitui de uma violação injusta dos interesses dos fabricantes subcontratados e decidiu emitir apenas uma recomendação para evitar a recorrência no futuro próximo. Então você vê que isso constitui uma violação injusta, mas ainda assim não foi sancionado. Então já dá para você sacar que tem muita coisa errada aqui no Japão também, tá? O famoso lobby. A esse respeito, a Toyota Customizing and Development disse: fomos informados pela Comissão de Comércio Justo e estamos cooperando totalmente com eles para confirmar os fatos. Continuaremos a fornecer as orientações, né, que estão sendo pedidas à Comissão ali do Comércio Justo e responderemos sinceramente. Ficou estranho, não ficou? Porque a partir da hora que você escreve assim, responderemos sinceramente, quer dizer que antes você estava mentindo. Você vê como é que você pega as coisas em questão de interpretação? Por isso que você tem que tomar cuidado com o que você escreve, com o que você fala. Porque você é responsável pelo que você fala, que você escreve e pelo que você entende. Por isso que eu procuro explicar muito. Porque eu sou responsável pelo que eu falo. Só que se eu falar alguma coisa e você entender outra, fica complicado e começa a dar briga. Por isso que aí nesse ponto não dá comunicação. Porque você não entendeu aquilo que eu quis passar. Por isso que às vezes eu faço aquelas explicações até um pouco mais longas, para as pessoas realmente poderem entender. Tá? Isso é comunicação de acordo com a língua portuguesa. E é isso que eu tento passar para você. Então, se eles escreveram assim, responderemos sinceramente, então antes eles não estavam fazendo de uma forma sincera. Eles estavam o quê? Se não é sincero, é o quê? De forma mentirosa. Estavam mentindo. Apesar que só na recorrência que eles estão fazendo ali, que eles estavam tentando sonegar impostos, já não é uma coisa sincera, já não é uma coisa honesta. Então eles não têm como alegar, falar assim, estávamos sendo honestos. Aí se você pode, não vou usar isso. Me vê aquele meme na cabeça, né, que assim, é teu, é isso aí, tá? Não vou não. Tá? Mas vamos lá. Além disso,
a controladora Toyota, que detém mais de 90% das ações dessa empresa, tá, disse: trabalharemos em conjunto para confirmar e fornecer o suporte. Estamos trabalhando para cumprir a lei dos subcontratos, incluindo as medidas relativas ao armazenamento dos moldes. Continuaremos a garantir o estrito cumprimento das leis e regulamentos. E estamos atualmente confirmando os fatos dos pontos levantados. Então já dá para você ter uma ideia que a Toyota, né, ela sabia da coisa ali, tá, dos moldes, mas ficou quieto, deixou o pau rolar. Só que agora que deu consequência, assim, como é que fala assim? Ela faz parte do nosso grupo, então nós precisamos emitir alguma palavra ali para não dar uma impressão pior do que já está. Foi igual quando aconteceu no grupo Hino, tá? Aquela montadora de caminhões Hino aqui no Japão, que foram pegas também na parte de certificação ali, deu um rebu danado, e a Toyota, ó, quietinha, ela deixou o pau torar na Hino ali e ela ficou quieta. Tá? Ela só foi falar alguma coisa assim depois, quando o calo apertou para ela. Quando ela foi pega pelo governo. Enquanto estava só a Hino, a Toyota ficou quietinha. Ela emitiu uma notinha assim bem pequenininha, assim, aquela coisa bem sigela, assim, para não falar que não fez nada, mas estava muito quieto. Só que depois que o caldo entornou para ela, aí ela falou. Tá? Aí ela foi, como é que fala aí? Ela emitiu uma nota falando das coisas. Só que a primeira vez que ela foi pega, ela sentou, ela conversou com o governo, questão de meia hora, se acertaram, como é que se diz, não deu nada. Tá? Não se falou de sanção, não falou de paralisação de fábrica, não falou nada. Só teve aquela reunião com o governo e acabou. Aí da outra vez que ela foi pega, assim, na segunda vez, aí o pau começou a torar. Tá? Mas até lá, você viu que. Então, você vê que a Toyota e o governo, eles têm uns negócios assim. Só que da segunda vez que a Toyota foi pega, entre aspas, tá? Foi quando deu problema com a Daihatsu. Porque quando deu o problema da Daihatsu, deu aquele rebu danado com a Daihatsu. E como a Toyota tinha sido pega antes da Daihatsu, não deu nada, ficou feio para a Toyota. Aí quando deu esse rebu da Daihatsu, passou um certo tempo, aí a Toyota veio a público, aí que começou toda aquela palhaçada, aquela encenação, aquele teatro da Toyota. Mas se ela não tivesse dado nada com a Daihatsu, a Toyota não ia fazer nada. Ela não ia se pronunciar, não ia ter paralisação de fábrica, não ia ter nada. Então o grupo Toyota, ele vive num teatro que vocês não fazem ideia. E agora você vê que mais um. Tá? Infelizmente, vida que se segue, porque o governo japonês e a Toyota estão assim. Tá? Então você vê que não há grandes coisas. Por isso que eu falo que quando deu o problema com a Toyota, as ações do grupo Toyota deveriam ter caído. Mas não, eles permaneceram no topo. Sinal que alguém estava dando suporte por trás em relação à ação as ações do grupo Toyota. Mais um motivo. Você vê que quando eu falo as coisas, pode parecer intriga da oposição ali, mas você vê que tem fundamento. E você vê que eu falo, acaba batendo. Você vê que a verdade ela aparece com o tempo. Nesse caso da Fair Trade Commission, deveria ter dado no mínimo uma multa pesada pela prática de sonegação de bens, de impostos sobre bens, mas não. Então já dá para você sacar por A mais B, né? Que tem coisa errada aí, né? Porque houve o gasto, até porque dependendo da situação, a Toyota pode ter pego até algum empréstimo com o governo para fazer essas compras, porque são gastos pesados, porque ela consegue pagar com o governo ali de forma parcelada, só que depois o governo quer saber, ó, cadê? Tá. E a Toyota tentando sonegar o imposto ali, e viu que deu problema, né? Alguém não satisfeito, algum subcontratado ali, foi lá e deu com a língua dos dentes. E nisso a Toyota passou vergonha. Mas nessa parte eu encerro por aqui. Já dá para você sacar que a Toyota aqui no Japão está mais sujo que pau de galinheiro, tá? Você vê que é um grupo desonesto. Se falar que
o que eles fazem é honesto, não é. Tá? Então, aí tem aquela lei, né? Como é que se diz? Do karma. O que você faz aqui, você paga aqui. Ou da forma que você faz, tem ação e reação contrária. Seja lá a forma que for. Mas você vê que dá consequência. Pode ser agora, pode ser daqui a 10 anos. Mas dá. Aí nessa brincadeira toda que está acontecendo, apareceu um concorrente chinês que está batendo de frente com a Toyota. E a Toyota está comendo poeira. Infelizmente. Tá? Porque a Toyota ficou naquela ideia, vamos fazer um carro de hidrogênio. Beleza. Cadê o carro? Então não lançaram o carro. Tá? O governo japonês estava na ideia de introduzir o hidrogênio como combustível alternativo. Não decolou. Tá? Mas tem algumas usinas já de hidrogênio aqui no Japão. Que eu gravei até matérias falando sobre isso. Os carros movidos a hidrogênio, não sei o que, mas é uma coisa muito pequena, é bem teste mesmo, tanto que por enquanto não foi para frente, não tem grandes divulgações. Então já dá para você sacar que estão ficando para trás na parte de inovação. E a partir da hora que você não inova e o vizinho do lado ali, ele inova, ele vai ter todas as atenções para ele e a lucratividade vai para ele. E você cai no ostracismo, vai cair no limbo do esquecimento. Sim. Você tem nome, como é que fala assim, igual o iPhone tem nome, a Toyota tem nome. Mas se aparecer um que começa a se sobressair, teu nome vai ficando pro esquecimento ali. Infelizmente é assim que acontece no comércio. E o grupo Toyota, se não marcar bobeira ali, como é que se fala, vai começar a ficar para trás. Mas vamos agora, tá? Encerramos ali definitivo. Vamos agora para a parte do PIB. Ó. Então ali ele falou, né, que eles fizeram a revisão que deu uma diferença de 0,7, tá? Só que no geral, tá? No total deu uma despencada em menos 2,9% numa base anualizada no PIB do Japão. É muita coisa, tá? Para quem não entende disso, é mais ou menos, o PIB é o produto interno bruto, tá? Na tradução literal da coisa. O que isso é? Para você que entende o que é o PIB, me desculpe, tem pessoas que não sabem, então eu preciso dar essa explicação para a pessoa realmente entender a matéria. O PIB é o, como é que se fala assim, são as riquezas que o país produz, tá? Igual, por exemplo, em cima dos números do PIB é o que vai ver se está tendo muito emprego, se está tendo pouco emprego, se está tendo muitas vendas, se está tendo poucas vendas, quanto que o país está ganhando em questão de impostos, quanto o país está perdendo em questão de impostos. Então tem uma série de informações que circulam em torno do PIB. E nisso ele mostra basicamente o que é a saúde fiscal do país. Se o PIB do país ele é alto, sinal que ele está gerando bastante riqueza, então tem bastante emprego, as pessoas estão trabalhando muito, estão gastando bastante, então o país está crescendo num todo. Mas se é o contrário, as pessoas não estão comprando, está tendo poucos empregos, as manutenções de empregos são bem poucas, está tendo poucas encomendas de emprego, são coisas assim bem, encomendas de emprego é bom, né? de produtos, são coisas assim bem esporádicas. Então você vê que a coisa é complicada nesse ponto. E é isso que eu vou trazer para você. Só que, nesse ponto, além de estar ruim, o governo japonês mentiu. De novo. Eu canso de falar que o governo Kishida ele mente nos números. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu sempre falei, o governo Kishida, ele está mentindo nos prospectos dele, ele está mentindo nos números, porque os números não batem. Para quem faz um cálculo assim, mais ou menos por alto, e com o que o governo solta, não bate esses números.
Eu falo igual assim, mesma coisa, os meus prospectos com os prospectos do governo, eles não batem. Não estou falando que eu sou certo, o dono da verdade, mas quem acompanha o canal deve se lembrar que eu sempre falei isso. Esses números estão esquisitos, eles estão inflando esses números, que esses números eram para estar muito pior. Isso de acordo, acompanhando com os próprios números do governo. Não faz lógica. O que o governo Kishida solta em relação ao dólar, como é que está, e a parte de exportação e importação. É muito esquisito, como é que se fala assim, quem começa a bater. Porque o governo ele solta um número, mas empresas privadas, elas soltam outros números. Então se você bater com os números do governo e das empresas privadas, eles tinham que, no mínimo, chegar perto. Mas não. Dá muita divergência. Então com essa divergência é complicado. Japonês, tem como você pegar de todas as empresas do Japão? Não, não tem. Por isso que eu falo. Tem que chegar próximo. Mas se você não chega próximo, é complicado. Sinal que está dando muita divergência. Mas é muita mesmo. Tá? Mas vamos lá. Em resposta às revisões das estatísticas relacionadas, né, com o PIB, o governo anunciou um novo valor revisto para o Produto Interno Bruto de janeiro a março desse ano. E a taxa de crescimento real foi de menos 2,9% em uma base anualizada que foi revisada. O novo PIB revisto para o período de janeiro a março anunciado foi de menos 0,7% em termos reais, excluindo as variações de preço. Então você vê que se eles colocassem as variações de preço, a coisa seria muito pior. Então você vê que o governo Kishida, ele faz uma maquiagem fiscal ali, que ele faz assim, que ele tira os números daqui, ele tira uns negócios daqui, ele tira daqui, ele joga ali, igual um grande exemplo que ele faz. O consumo interno nos duty frees, nas lojas duty frees aqui, nos free shoppings aqui no Japão, ele joga como exportação, para dar aquela inflada nos números de exportação. E não é, porque está sendo consumido aqui dentro, não está sendo consumido lá fora. Os turistas estão comprando aqui. Então isso aqui deveria ser números internos, mas não, ele joga como número de exportação para poder inflar esses números. E tem uns 2 anos e pouco que ele começou com essa prática. Quem acompanha o canal que deve se lembrar que quando o governo começou com essa prática, eu assinalei ali. Falei assim, ó, eles estão fazendo coisa errada aqui. Porque eles mudaram a forma deles registrarem certos números. O governo Kishida, ele vira e mexe, ele muda como é que se fala assim, a forma que ele vai mostrar os números para o público e os detalhamentos. O governo Kishida, ele é mestre para mudar os detalhamentos, para tentar dar essa camuflada, para tentar mostrar algo que não tá bom. Mas assim, tá ruim, sim, mas vou mostrar algo menos ruim do que tá ruim. É complicado isso que ele faz, é muito desonesto, mas vida que segue. E eu canso de apontar essas, como é que se fala assim, essas particularidades aqui no canal. Eu vejo os relatórios, eu aponto, ó, eles estão fazendo coisa errada aqui. E não passa muito tempo, a verdade aparece. Se isso se mantiver por um ano, tá, aquele 0,7% ali, em uma taxa anualizada seria de menos 2,9%, o que é 1,1 ponto inferior ao menos 1,8 anunciado no mês passado. Então você vê que questão de um mês caiu 1,1 ponto. É muita coisa. Fala assim, japonês, mas é só 1,1 ponto percentual. Mas sim, mas nós estamos falando de um país. Nós não estamos falando da minha vida, da sua conta bancária ou da minha conta bancária. Nós estamos falando de uma coisa de um país. Isso de um país é imensurável, como é que se fala assim, em questão de valor. Tá? Porque você está lidando com riscos de vidas, não é só a parte financeira. Se for a parte financeira, você consegue mensurar
desde que sejam os números honestos e fidedignos. Mas se você levar por outras questões, não tem preço, não tem como mensurar isso, tá? Então, como é que se diz assim, é a parte da honestidade de cada um, tá? Mas você vê que o governo Kishida, para ele não mostrar que ele é um governo que está fazendo caca, ele precisa ser desonesto com os números. Só que a discrepância dos números, dependendo, fica tanta que não tem como ele esconder. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque o parlamento, o parlamento japonês, ele tem a própria auditoria dele. Então, se eles fizessem auditoria nesses números que o governo Kishida soltou aqui, e desse discrepância, quando tivesse como é que se fala, uma audiência no parlamento, eles iam comer o Kishida com farinha. Então, já para evitar, como é que fala assim, o controle de dano, eles estão fazendo isso aqui. Só que isso aqui fica feio perante o mundo, porque se o governo japonês ele não é capaz de soltar números fidedignos, ele é um governo que já dá, que transparece aqui, que ele não é um governo que é transparente. Então não dá para confiar em coisas assim. Então você vê que o governo Kishida, por mais que ele tente maquiar as coisas, a coisa fica feia, cada vez fica mais feio para ele. Em vez dele tentar fazer as coisas de uma forma que não fique feio, não, cada vez só piora a situação para ele. Existe aquele termo que eu não gosto de usar, tá? É um termo feio. Eu considero feio, mas eu não tenho outro termo para usar, que é o governo Kishida está igual o grupo Toyota, está mais sujo que pau de galinheiro. O que isso quer dizer? Tanto o governo quanto o grupo Toyota só estão cagando. Não tem outra palavra, está mais sujo que pau de galinheiro. Só que isso aqui fica feio perante os outros países, porque o país ele mostra os números. No mínimo, ele deveria mostrar os números com transparência para os investidores e etc. terem confiança. Mas ele faz um negócio desse, o que é? Sinal que ele é camuflagem. Camuflagem fiscal. Simples assim. Mas, continuando aqui. Isso se deu porque houve um erro nas estatísticas que mostram o estado, né? Assim, o estado das encomendas na parte da indústria da construção. E o ministro de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo anunciou uma revisão em baixa em relação aos dados. Como resultado, tá, o valor anterior revisto para investimentos públicos, para quem não sabe, tá, investimento público é tudo aquilo que o governo faz no país. Tá? Igual, por exemplo, essa ajuda que o governo está dando é considerado um investimento público. Tá? Mesmo que não seja uma obra faraônica, mas ele está ajudando alguém. Então aquilo eles consideram como investimento público. Foi definido, né, o valor anterior revisto para investimento público foi definido para 3% positivo. Em comparação com os 3 meses anteriores ao efeito do orçamento suplementar do ano passado, mas com o resultado da revisão foi reduzido para menos 1,9. Você vê que nos números que ele coloca eles nem batem. Você vê que se for para dar de 3 positivo para cair para 2,9, você vê que é uma queda que só sobra 0,1%. Já deu para começar aqui. Então, como é que se fala assim, se for ver por essa ideia, ali o negócio ficaria 0,1% negativo para o governo japonês. O troço ia ficar muito feio. Tá? Mas você vê que eles ainda falam assim, reduzido para menos 1,9. Já não bate com aqueles 1,8, né, da outra revisão. Então você vê que eles próprios estão se embananando nos próprios números que eles estão soltando. E continuando. Adicionalmente, o investimento em habitação, tá? Investimento em questão de moradias, etc. Tá? Diminuiu
de menos 2,5%, que já estava ruim, para menos 2,9%. Então você vê que nem em habitação o governo japonês está investindo. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa está indo. E é de mal para pior. Se nem em habitação o governo está investindo, você não pode esperar em grandes coisas. Por quê? Se o governo não investe em habitação, como é que ele quer o crescimento do país na parte das imobiliárias? Um grande exemplo disso, você vê o problema imobiliário que deu na China, que caiu os valores das casas, dos terrenos e etc. Você viu que foi uma caca, que quase deu uma bolha aqui na Ásia aqui, por causa desse tipo de coisa. Olha o governo japonês fazendo aí. Então já dá para você sacar que financeiramente e moralmente o governo japonês está uma caca. De acordo com o PIB de janeiro a março desse ano, esse trecho aqui eu quero que você preste bem atenção, que nós vamos analisar ele junto. Para você ter uma ideia, como é que o governo japonês está pisando em ovos, ele está contando com algo que não vai acontecer. Sinal que ele está sonhando com algo que é totalmente ilusório. Isso coloca em xeque o quê? As pessoas que estão fazendo os planos para o Kishida. Vamos lá, presta bem atenção nisso aqui, porque agora aqui é papo pra gente grande. Se vier para ficar de frescura, mimimi, sugiro que já feche o vídeo, tá? Porque aqui já vai colocar em xeque toda a economia do governo do Japão. De acordo com o PIB de janeiro a março, o consumo pessoal, para quem não sabe, consumo pessoal é aquilo que você compra, que eu compro, que as pessoas em geral compram. Tá? O consumo pessoal permaneceu estagnado. Então ninguém comprou nada. Como é que se fala assim? Comprou sim. Só aquele um mínimo necessário para poder ter a sobrevivência. Mas não fizeram gastos a mais. Então eles consideram o consumo pessoal estagnado. Só comprou comida mesmo e é aquilo. Tá? Com números negativos pelo quarto trimestre consecutivo. Então você vê que as pessoas estão comprando cada vez menos no Japão, porque são números negativos. 4 trimestres. Um trimestre tem 3 meses. Então, 3, 6, 9, 12. 4 trimestres. Então, o que isso quer dizer? Um ano. Claro que isso aqui é muito mais. Quem acompanha o canal aqui deve se lembrar o tempo que eu já venho batendo em cima da discrepância desses números, que a coisa está esquisita e etc. Mas vamos dar o benefício da dúvida para o governo, tá? Vamos falar que o governo está fazendo a coisa certa, que nós estamos errados e que esses números do governo aqui, esse prospecto é um prospecto certo. Então você vê que no mínimo um ano a economia do Japão está uma porcaria. Claro que é muito mais. Mas você vê que é no mínimo um ano. É o que o governo Kishida está falando. Pelo quarto trimestre consecutivo que o consumo pessoal está estagnado. E que o foco agora, tá? O foco agora está em até que ponto o consumo irá se recuperar devido aos aumentos salariais e aos cortes de impostos fixos que começou ao mês passado. Então vamos lá. Aumento salarial não vai dar em nada. Por quê? O governo está esperando que as pessoas vão conseguir comprar mais, elas vão consumir mais. É aquilo que eu falo, a geração de riqueza. Só que isso não vai se dar, por quê? Esse aumento de salário, ele não vai vir para todo mundo do Japão. Ele vai vir para menos da metade do Japão. E o Japão, o PIB, ele é regido por quê? Por 100% das pessoas. Então, se de 100% o aumento vier para 35%, 40%, ainda sobra, no mínimo, 60%. Tá? Se for de 40%, por exemplo. Então, aqueles 40% são pessoas que estão com a corda no pescoço ali. Se não está com a corda no pescoço, elas estão vivendo no seu limite. Então, esse limite não permite que ela faça grandes compras, que ela não gaste um dinheiro a mais. Então,
a manutenção da vida daquela pessoa ali no limite é no limite. Ela só vai poder comprar aquilo que lhe é cabível. Porque se ela comprar mais, dependendo, ela entra no tal do endividamento. E esse tal desse endividamento é complicado? Sim, porque nós não sabemos do que acontece. Isso pode se tornar uma bola de neve, o endividamento. Então, a pessoa que é um pouco mais sensata, ela tenta não entrar no endividamento. Então, ela vai comprar no limite. E como esses aumentos salariais no Japão vão vir para 35%, 40%, não chega nem a 50% da população japonesa, pelo último prospecto que a NHK soltou em relação aos aumentos de empresas e etc., pesquisas do Tecoco e assim vai, o aumento não vai chegar a 50% no Japão. Então isso não vai mudar o prospecto da economia, porque não vai alcançar mais da metade da população. E isso quer dizer o quê? Não vai entrar novos entrantes no mercado, pagadores de taxa, compradores, circuladores de mercadoria. Então isso não vai ajudar o governo. Então, como é que se fala assim? Fizeram uma guerra para aumentar o salário, etc., que não vai ser para todo mundo, e vai dar com os burros na água. Nadaram e morreram na praia. Não tem outra palavra para falar esse tipo de coisa. Tá? Então, você, usando por essa ideia, isso não vai para frente. Se os aumentos, se o governo tivesse se empenhado de uma tal forma que os aumentos chegassem a 75% da população japonesa, no mínimo, tá? 75%, aí sim o governo veria uma mudança no PIB, de uma forma significativa, que ele poderia falar assim, agora eu posso respirar, porque agora o governo está respirando, ele está quase tendo que usar máquina. A saúde do governo, a saúde fiscal do governo está tão ruim que ele está quase tendo que colocar máquina para respirar. Ele está igual, está quase entrando na ideia da UTI, tá? Só que na ideia da UTI, ali a unidade de tratamento intensivo, não. A minha UTI é diferente. É a última tentativa do indivíduo da coisa melhorar, porque senão já vai degringolar de vez. Para mim, tá? Do que eu vejo da economia num todo. E quem acompanha o canal deve se lembrar que geralmente meus prospectos não falham na parte de economia. Então, eu fico, como é que se fala assim, desolado em falar um negócio desse, mas infelizmente. Aí tem a parte de corte de impostos fixos. Isso tem um limite para começar, tem um limite para acabar. E não é cumprido. Que é, pelo que o governo anunciou, 3 meses. Né? Tirando a parte do combustível que vai até dezembro. Então, diretamente, aquilo que vai afetar a pessoa diretamente ali é 3 meses. Que é luz e gás. Então, se a pessoa ela for uma pessoa um pouco mais precavida, o que vai acontecer? Aquele dinheiro que ela economizar, que ela conseguir salvar desse corte de impostos, ela vai guardar, ela não vai gastar aquele dinheiro, porque ela sabe que daqui 3 meses isso acaba. E se acontecer alguma coisa depois dos 3 meses, ela tem que arcar, porque o governo não vai arcar para ela. Então ela vai segurar esse dinheiro, ela não vai gastar. Então esse dinheiro que ela não vai gastar não vai entrar na economia. Simples assim. Por isso que o governo japonês, tempos atrás, ele achava ruim. Porque existiam trilhões guardados em contas bancárias aqui no Japão. Mas por quê? É uma mentalidade de um povo que veio do pós-guerra. Teve muita gente que juntou dinheiro ali porque sofreu com escassez, sofreu com a falta. Então eles guardavam dinheiro sim. Você vê que até hoje se acha dinheiro em potes de lata que às vezes cai num lixão e etc. Mas você vê que são pessoas antigas, com aquela mentalidade de escassez. Diferentemente da geração de hoje, que não passou aquela escassez da guerra. Por isso que, historicamente falando, nós temos que levar tudo em conta.
E são coisas que as pessoas não levam em conta. O que aconteceu no pós-guerra. As fomes que muitas das pessoas passaram. Porque as pessoas que não passaram por isso, elas não têm o mesmo sentimento daquela pessoa que passou. Então, querer julgar é complicado. Por isso que tem muita coisa errada que as pessoas não deveriam fazer. Porque se você pega relatos de pessoas assim que conversaram com pessoas do pós-guerra, quem teve a oportunidade, quem teve, como eu tive a oportunidade de conversar com pessoas de pós-guerra, até embarga a voz. Elas sofreram. E muito. Não foi pouco. Elas contam, assim, quando elas contam, dependendo da situação, vem com, no mínimo, com o olho raso d'água. A quantidade de fome que elas passaram. Então elas têm essa ideia, como é que se fala, da economia. Tá? Meu olho enche d'água. Né? Quando eu lembro das conversas que eu já tive assim, com pessoas assim, e é complicado. Tá? Então tem a ideia. Então essas pessoas de hoje não têm esse mesmo sentimento. Então o que acontece? Não, a economia para eles já não é tão importante. Só que é diferentemente do governo. O governo ele quer que você gaste para poder circular a economia. Mas entre o que o governo quer e o que você quer, são duas coisas totalmente diferentes. Então o governo praticamente ele está forçando as pessoas a gastarem as economias, o governo japonês. E já não é de hoje, só que agora eles estão conseguindo. Porque eles conseguiram fazer esse negócio do gasto da economia das pessoas com o Covid. Até o pré-Covid eles não conseguiam fazer o povo gastar as economias que eles tinham. Com o Covid veio essa ideia. Por isso que eles estão se abraçando, eles estão nadando de braçada para tentar fazer as pessoas gastarem as economias que elas têm agora. Fazendo aumentos, inflações atrás de inflações, especulando. Só para você ter uma ideia do tamanho do poder da palavra, principalmente de uma forma especulativa, o Fed americano ele falou: nós não temos pressa para vender, para abaixar a nossa taxa de juros. Bastou falar isso, você vê o poder do Fed. Começou a dar uma debandada aqui do Japão de investidores. Aí o que aconteceu? O dólar ultrapassou os 160 por causa dessa única frase do Fed. Tanto que teve um outro evento também, e esse evento eu tiro o chapéu pro Ueda. Ele estava dando uma entrevista, um jornalista fez uma pergunta um pouco mais pesada para ele. Aí o Ueda simplesmente falou para ele: ó, isso aqui eu vou me abster de responder, não vou falar isso, porque se eu falar alguma coisa em relação a isso aqui, eu vou estar especulando. Se eu especular, pode dar problema na economia do Japão. Nossa, eu tirei o chapéu pro cara naquele momento. Por isso que eu falo que tem certos pontos que o Ueda, ele é um coitado na mão do Kishida. Porque o Ueda, ele tá passando muita coisa na vida dele que ele não tinha necessidade de passar se ele não tivesse que seguir as ordens do Kishida. O Ueda ele pode ser um grande economista, como ele deve ser, porque ele é o presidente do Banco Central Japonês. Ele deve ser um puta de um economista. Mas as medidas que eles fazem, porque são totalmente infelizes, porque está seguindo a cabeça do Kishida, infelizmente. Então tem muita coisa que se a gente parar para ver, não está dando sinal de melhora, e muito pelo contrário, está dando sinal de piora. Tá? E se você vê que o governo japonês ele está mentindo nos dados, apesar que isso aqui não é novidade para a gente, para as pessoas aqui do canal e nem para mim, já tem há mais de 2 anos que eu falo que o governo japonês ele mente nos números. Isso aqui mais uma vez, cansei de falar, tá? Porque a discrepância é muito alta, principalmente em questão de valores e porcentagens de um mês para o outro que o governo mostrava. Na transição do governo Suga para o governo Kishida, deu-me livre. Eu fazia assim quando eu via os números. Falei, não é possível que isso existe. Para uma questão de uma nação. Porque nenhuma nação muda tão rápido desse jeito. Então dava muita discrepância. Então eu apontava. As pessoas mais antigas que acompanham o canal desde aquela época devem se lembrar. Ó, isso aqui está errado. E você vê que eu não preciso provar muito.
né? Você vê que o próprio governo, ele se contradiz. O próprio governo prova a minha tese. Infelizmente, eu gostaria que fosse ao contrário. Porque se eu errasse e o governo acertasse, o Japão estava crescendo. Porque eu errei num prospecto que o Japão estaria diminuindo. Mas infelizmente é o contrário. Mas continuando aqui. Na conferência de imprensa à tarde, o secretário-chefe do gabinete, Hayashi, disse: as pesquisas estatísticas exigem esforços constantes para melhorar, né? E o trabalho de agregação para garantir que os relatórios precisos sejam feitos com a maior precisão possível. Isso era o mínimo, gente. Canso de falar, eu moro no Japão. Aqui é o país do Kakunin. Aqui é o tal do país do Yoshi. Você faz o Kakunin, olha para a direita, Yoshi. Olha para a esquerda, Yoshi. Quem faz um curso aqui, dependendo, ele vê que ele tem que sinalizar, dependendo, ele fala assim, Yoshi. Custa os caras fazerem uma verificação de dados que eles próprios têm para evitar esse tipo de coisa. Por isso que eu falo, isso aqui é mentira. O governo japonês ele está mentindo nos dados dele. Então, só que como dá uma discrepância muito alta, como não tem como esconder, ele tem que inventar qualquer coisa. É aquilo que eu falei. Se no parlamento eles pegassem e fizessem auditoria nos números do Kishida, ia dar problema. Porque os parlamentares ali, eles fazem auditoria dos números do Kishida. Cansei de ver parlamentar ali colocando o Kishida contra a parede. Aí o Kishida fala e não explica nada. Só que como o Kishida ele é blindado por causa da Komeito, então ele fica tranquilo. Mas já tentaram uma moção de repúdio contra o Kishida mais de uma vez. Só que nunca passou, sempre foi engavetado. Por quê? A maioria é governista. Se fosse a maioria da oposição, o Kishida já tinha caído fora. Mas infelizmente, vida que se segue. Então, como ele sabe que ele é blindado, ele faz o que ele faz. Mas ele não para pensar no mínimo de senso ou de bom senso. Não, ele joga tudo na mão dos outros. Aí na hora que a bomba acontece, ele pede, eu quero sua compreensão, por favor, porque aconteceu tal coisa. Não é compreensão, pô. Nós estamos lidando com vidas. E cada número ruim no PIB é uma vida que está passando fome, é uma vida que está tendo dificuldade para poder pagar suas contas, é uma vida que está tendo dificuldade para dormir, é uma vida que está tendo dificuldade para comer, é uma vida que está se definhando. Só que o governo não pensa nesse tipo de coisa. O negócio é só números. Só que esses números eles têm uma vida por trás. Não é só dados e estatísticas. Tem pessoas que consideram os números só dados e estatísticas. Mas por trás daqueles dados e estatísticas, dependendo, tem uma alegria ou uma lágrima. Que as pessoas não levam isso em conta. Por isso que eu falo. Nós temos que ser muito éticos. Nós temos que ter muita moral. Porque a partir da hora que a gente deixa a moralidade de lado para lidar com números, eu sou economista, só que eu não deixo essa parte passar por cima da pessoa que eu sou. Por isso que às vezes eu falo muita coisa, eu procuro explicar por quê. A minha parte moral. Da mesma forma que a responsabilidade que eu tenho com o que eu falo aqui nos vídeos. Para você poder, como é que se fala assim, ter um mínimo de entendimento do que eu quero passar. Não é só eu chegar aqui, o governo está fazendo assim, vomitar tudo para você se vire para entender. Não, tem que ter um entendimento do que eu quero passar, do que você quer entender, aí são outros 500. Como eu canso de falar, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Só que se eu quero que você entenda o que eu estou falando, eu preciso tentar te explicar da melhor maneira possível. Ainda assim, se você não quiser entender, quiser, como é que se fala assim, ir pelo seu entendimento, tá tudo certo também. Não existe nada de errado nisso. O negócio não pode ter até o quê? Briga. Fala assim, não, eu sou o certo, você é errado. Ou você tá errado, tá? Não existe esse tipo de coisa. Por isso que eu falo assim, tem que existir um bom senso. Tá? Só que o bom senso não precisa vir com mentiras. É igual o governo Kishida. Você vê que ele mente.
tá? Só para finalizar aqui. O governo precisa fornecer, no caso assim, o governo fornecerá, tá, explicações detalhadas aos envolvidos para garantir que os relatórios precisos, no caso as palavras do Hayashi, né, para garantir os relatórios precisos e tomará imediatamente medidas como a introdução de um sistema para detectar números suspeitos de serem reportados erroneamente, amostragem e consideração de métodos de cálculo. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu já falei isso. Eles não colocam um método de cálculo, eles não colocam uma amostragem. Então não dá para a gente se basear em que cálculo que eles estão fazendo. Canso de falar. O Ueda, ele vira e mexe, ele fala. O Japão, ele bate no peito, ele fala. O Japão não chegou nem a 1% de inflação. Baseado em que ele fala isso? Se você vê que os juros no Japão, no caso assim, os aumentos de preços, não é que ele dá um aumento de preço, ele volta ao patamar, depois ele sobe de novo. Não. Deu um aumento de preço aqui, aí já tem outro engatilhado. Só que esse aumento de preço aqui, ele já vai em cima desse. Aí esse daqui já cresceu, aí vai vir no próximo e sobe. É praticamente quase um juros sobre juros, esses aumentos de preços. E você vê que agora para julho já tem aumento de preço de novo, que já está engatilhado para mais de 10 mil itens de consumo aqui no Japão. É muita coisa. Se eu não estou enganado, é 10.046 itens de consumo que você vão receber aumentos agora. Só que até dezembro ainda tem mais um monte de aumento. Em outubro tem outros aumentos engatilhados, porque em outubro geralmente é data-chave aqui no Japão. Outubro, né, no caso assim, o outono e a primavera são duas datas muito marcantes aqui no Japão, né, principalmente na parte de política. Em outubro já tem outros, como é que se fala assim, já aumentos engatilhados. Então você vê que, como o Ueda ele fala, o Japão não chegou nem a 1% ainda. Nós temos que garantir os 2% estáveis. Só que não chegamos nem a 1% ainda. Com que base no quê? Com que amostragem? Com que método de cálculo que ele usa para poder alegar esse tipo de coisa? Só que ele não mostra. O governo, nem o Banco Central japonês, eles não mostram o tipo de informação que eles usam e a amostragem de cálculo para poder determinar que o Japão não chegou nem a 1% de inflação. Sinal o quê? Eles estão falando qualquer besteira, qualquer coisa da forma que eles querem. Porque eles não têm que provar nada para ninguém. Só que a partir da hora que ele tiver que provar, que ele tiver uma amostragem, um método de cálculo, ele não vai poder ficar falando tanta besteira mais. Porque ele vai ter que provar por A mais B que as coisas estão assim. Só que entre falar e fazer, existe um espaço desse tamanho. Ó. Olha aqui. Ó. Falar e fazer. Entre o falar e o fazer, olha o espaço que tem no meio. Por que eu falo esse tipo de coisa? Quando o Kishida estava para ser eleito, ele estava concorrendo, ele fez uma promessa de campanha, que quem acompanha o canal deve se lembrar, que eu falei esse tipo de coisa, que ele falou que ele ia taxar os ricos. Então nos primeiros 6 meses do governo Kishida, o Kishida praticamente era quase que diariamente. Os jornalistas falavam para ele, quando que você vai taxar os ricos? Nós queremos ver. O jornalista estava de cima dele ali, quase 6 meses, todos os dias. Praticamente assim, saía quase todos os dias, direto na NHK e em outras mídias japonesas, falando sobre algo parecido. Era um saco aquilo ali. Aí começou a dar um problema na questão das eleições, aí o Kishida falou ao público, para os jornalistas, ó, agora eu não vou mexer nisso, porque a gente precisa mexer com a parte das eleições, aí depois das eleições a gente vai ver o que a gente vai fazer. E caiu no ostracismo, caiu no esquecimento. E nunca mais. Então entre prometer e fazer são duas coisas desse tamanho. Tá? Então por isso que você vê que nessa parte do governo não dá para dar uma, como é que se fala, confiada. Tá?
Então quem acompanha o canal aqui deve se lembrar que eu sempre falei certas coisas e bato em cima, porque você vê que eles estão mentindo. Infelizmente eles estão muito desonestos ainda. Mas vida que se segue. Tá? Por isso que eu falo pra você. Você tá aqui no Japão, quer vir trabalhar? Não há problema. Mas você tem que fazer algo para se proteger. Não fica dependendo do governo ou da boa vontade do, como é que se fala assim, da economia japonesa. Você vai ter que fazer alguma coisa para você crescer. Aquela ideia dos anos 80, 90, que você trabalhava, ganhava rios de dinheiro e saía daqui rico, acabou. Dá para se juntar dinheiro ainda? Dá. Mas não no ponto da riqueza. Quem tiver a oportunidade de fazer o ponto de riqueza, como é que se fala? Ou ele está montando um negócio, ou o cara está vindo já com uma bagagem muito grande profissionalmente falando. Mas aquela ideia de você vir como decacega, trabalhar, ralar pra cacete, juntar dinheiro e ter aquela grana para enriquecer, acabou. Essa ideia não. Dá para se juntar dinheiro? Sim. Mas para você fazer dinheiro hoje em dia, você tem que trabalhar, juntar o seu dinheiro e investir essa grana. Aí você trabalhando do lado, com ativo, e gerando riqueza, com dinheiro, com renda passiva, são 2 vezes. Você está ganhando 2 vezes. Aí você consegue enriquecer aqui no Japão. Caso contrário, não. Vamos falar a verdade, vamos ser sinceros. Igual no caso aqui, igual no meu caso com minha esposa. Tem meses que a gente consegue juntar dinheiro? Sim, tem meses que não consegue. Então aquele dinheiro que a gente ajunta, dependendo do mês, fica muito no vermelho, tem que dispor daquele dinheiro que juntou. Então dependendo, fica naquela bola de neve, naquele trocando figurinha. Mas um pouco que sobra às vezes, que dá pra gente investir, eu faço isso. Só que ainda o montante é tão pequeno que não me, como é que se fala assim, não me permite eu dar passos mais grandiosos. Foi igual esse aumento, essa queda do Bitcoin que teve tempos atrás. Eu tava lá na hora, eu vi, como é que fala assim, a queda ali, porque eu tava acompanhando naquele momento. Só que naquele momento me deu um desespero tão grande, porque eu não tinha dinheiro para investir. Porque eu já tinha investido um pouquinho que eu tinha, já tinha investido em outra coisa. E na hora que deu essa queda no Bitcoin, eu fiquei desesperado, porque eu não tinha dinheiro para investir. Então eu aprendi ali. Nunca dispor 100% de todo o dinheiro que você tem em investimentos. Sempre deixa um pouco ali, porque senão se acontecer alguma coisa, você perde a oportunidade. E eu perdi essa oportunidade. Hoje eu poderia estar dando risada até aqui. Com aquela queda que deu muito brusca dias atrás. Vivendo e aprendendo. Né? Então, isso que eu falo. Tome cuidado com certas coisas, né? Certas informações. Né? Não vá avançando na lua achando que é queijo. Seja prudente. Né? Prudência sempre pode te trazer um lucro em algum momento. Tá? Não adianta querer ficar na ganância, querer ganhar tudo ao mesmo tempo. Porque você se lasca igual no meu caso. Eu poderia ter, se eu tivesse segurado aquela grana e investido no Bitcoin quando deu aquela queda, hoje eu daria dando risada até aqui. Mas não. Eu investi em títulos que vai me dar juros só daqui 2, 3 meses. Olha a diferença. Entende? Então eu poderia ter feito uma grana quase no instantâneo ali, com essa diferença de 2, 3 meses. Questão de proventos e juros. E o que não vai chegar nem perto do patamar de lucro que eu teria com o Bitcoin. Mas vida que se segue. Como é que se fala assim? É a experiência que a gente vai ganhando. Tá? Então, quem avisa, amigo é. Não tem vergonha de falar das experiências de erros que eu faço. Para você não cometer o mesmo erro que eu cometi. Tá? Então eu vou ficando por aqui. Tá? Porque o vídeo já ficou compridaço. 1 hora é complicado também. Mas espero que essas palavras te ajudem de alguma maneira a você ter suas decisões aqui no Japão. Para você ver que tem alguma coisa muito errada com o país, para você não ficar dependendo das coisas daqui. Tá? Você pode viver aqui e ser muito feliz aqui, mas não seja dependente disso aqui. Tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço e Maido!